Queridos, abra comigo lá em 2 Timóteo, no capítulo 4. É uma pena que nem todos vêm por conta da chuva, mas é uma palavra que eu acordei. Coloca na NVI para mim, Carol. O porquê desse tema, paixão, fogo e lágrimas, o caminho para o arrependimento? Eu falei para a Adriane que essa semana eu acordei com essa palavra na minha cabeça. E eu não lembrava, não tinha ouvido nenhuma pregação. Aí eu vou para o YouTube, né? E o primeiro vídeo que apareceu para mim foi do Gregório McNutt. É um americano que morava no Brasil, apaixonado por Jesus. E ali eu ouvi, mas não está no contexto a ministração dele. Mas aquela palavra fala sobre arrependimento e eu quero ser fiel ao que o Senhor falou comigo. 2 Timóteo 4:1 vai dizer assim: na presença de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos por sua manifestação e por seu reino, eu advirto solenemente: pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo, corrija, repreenda, encoraje com toda a paciência e ensino, pois chegará o tempo que não suportarão a sã doutrina. Ao contrário, segundo seus próprios desejos, juntarão para si mesmos mestres que lhes digam o que seus ouvidos coçando desejam ouvir, e eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos. Aqui é a final da vida do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo chegou no final da sua vida, da sua carreira. Está chegando ao fim do seu ministério, da sua chamada. E os dois livros de Timóteo é uma orientação que ele dá para a liderança da igreja. E ele começa a dizer para Timóteo no capítulo 4: na presença de Deus, de Cristo, de há que julgar os vivos e os mortos, a sua manifestação por seu reino, eu advirto solenemente: pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo, corrija, repreenda, encoraje com toda a paciência e ensino, pois chegará o tempo em que não suportarão a sã doutrina, ao contrário, segundo seus próprios desejos, juntarão para si mesmos mestres que lhe digam o que seus ouvidos coçando desejam ouvir. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos. Olha que interessante. O que o apóstolo Paulo está dizendo é que vai chegar um tempo, e já chegou esse tempo, em que muitos não suportarão ouvir a palavra, não receberão confronto na sua vida, não gostarão de receber, ou não gostaram, né? Muitos já desistiram da fé porque não aceitaram ser repreendidos pela palavra, de pessoas que mudam de igreja constantemente, porque procuram ouvir aquilo que agradam a si. E esse é o maior perigo para nós, queridos, quando nós não nos permitimos ser confrontados. Porque quando nós não nos permitimos ser confrontados, nós não estamos abertos à mudança. E o maior perigo hoje do evangelho dos nossos dias é um evangelho raso, um evangelho construído em areia. O que Jesus fala? O perigo de construirmos algo em lugares que serão fáceis de ser derrubados. Hoje, nos nossos dias, o evangelho se fala de prosperidade. Quem não quer prosperar? Quem não quer ganhar mais? Quem não quer ter um bom carro, uma boa casa? Mas a ordem do evangelho não é que nos foi negado essas coisas.
Tudo isso é nosso direito ter. Mas a ordem do Evangelho começa dizendo: eu transformo primeiro o homem e a mulher, e depois prospero. A ordem de Deus nunca é: primeiro eu prospero e depois eu transformo. Primeiro transforma e depois prospera. E hoje o que as pessoas querem? Elas querem começar pelo final. Elas querem começar por cabeça e não... Aí fala: mas eu sou cabeça e não cauda. É bíblico, pastor? É. Mas sem antes ser preparados, nós nunca seremos cabeça. Nós nunca conseguiremos alcançar um lugar em Deus, queridos. Porque se você trabalhar, você estudar, você vai alcançar bons lugares na sociedade. Mas o evangelho que nós conhecemos é um evangelho de confronto. É um evangelho de transformação. Porque se Deus não transformar você, Ele não transforma a sua casa. Se Deus não transformar você, Ele não transforma os seus filhos, o seu casamento. Por isso que hoje existem megas igrejas, igrejas que um ano explode. Igrejas que vivem de festas. Igrejas que vivem de campanha. Igrejas que toda semana tem alguma coisa, para que as pessoas se movimentem e procurem para si lugares que vão agradar o seu coração. Não tem problema nenhum. Obrigado. Não tem problema nenhum ter conferência, esse não é o problema. O problema é quando isso se torna uma regra e a igreja só se move quando tem evento, quando tem algo que os agrade, que os beneficie. E quando nós entendemos o que é ser igreja, a gente para de ser frequentador de culto. E eu quero te fazer uma pergunta hoje. Se você conseguir só manter uma nota bem na... Isso, aí, agora sim, a gente está aprendendo, né, Mirão? Nós estamos conhecendo, né? Então pensa comigo, agora. Você é frequentador de culto ou você presta culto? Porque o maior perigo, queridos, é nós sermos frequentadores de culto, não sabemos por que nós estamos aqui. Nós não sabemos nada sobre Jesus. Nós só sabemos sobre Jesus porque o pastor fala. O pastor falou do filho pródigo, o pastor falou da ovelha perdida. O pastor falou e vai falando, e eu não entendi nada. Você sabe por que você está aqui? Você sabe por que todo domingo, 6 horas, você tem um compromisso? E esse compromisso, queridos, não é algo agradável, que sempre você vai estar bem. Tem horas que você não vai vir. E o evangelho, ele é um exercício. O evangelho não é algo agradável. Quem disse para você que vai dar tudo certo? Quem te enganou? Ah, tem um pastor ali que ele fala que vai dar tudo certo na minha vida. Vai, quando você chegar no céu, lá dá tudo certo. Ah, pastor, mas eu quero viver a prosperidade de Deus. Prosperidade se vem com obediência. Pastor, mas eu conheço uma igreja, eu conheci um líder, que ele dizia para mim que a gente não pode pregar sobre luta, perrengue, porque não é isso que a Bíblia diz. Eu falei: aonde? Aonde que isso existe, queridos? Não se deixe ser enganado por um falso evangelho que só vai passar a mão na sua cabeça. Se eu der tudo que a Isabela e o Derek quer, eu vou criar filhos mimados. Nós não podemos fazer tudo, não. A Bíblia diz que tudo é lícito, mas nem tudo nos convém. Tem coisas que nós não vamos poder fazer. Um evangelho que te dá liberdade de fazer o que você quer no evangelho.
Então nós temos que tomar cuidado, porque se vem uma palavra dura, o culto não é bom, queridos, pelo contrário. A Bíblia diz que um pai que ama, ele corrige o seu filho, e todas as vezes que Deus nos corrige, ele está demonstrando o seu amor e zelo. A Isabela estava querendo subir na escada ali, e aí eu e a pastora, não pode. Por quê? Eu estou falando que não pode. Porque se ela subir, ela cai e se machuca. Deus sabe quando nos repreende, quando diz para nós irmos, não irmos, pararmos, porque Ele nos ama. E se você veio para este lugar, para essa igreja, achando que você vai ser só abençoado, pastor, eu quero ouvir o evangelho da prosperidade, irmão, pode ir embora. Pode procurar uma igreja que vai pregar isso. E se você quiser dica, eu tenho uma lista de igrejas que vão agregar isso na sua vida. Mas você não vai ser transformado. Se você quer vir comigo para um lugar de transformação, vamos pegar na mão do outro e vamos juntos. A gente tem que parar de querer viver do nosso jeito, da nossa forma, de frequentar culto, de querer ser só abençoado. Ah, se eu ofertar, Deus é obrigado a me dar alguma coisa, Deus não é obrigado a fazer nada. O que Ele fizer é lucro, irmãos. Porque é isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Vai chegar o tempo que as pessoas não vão suportar ouvir a verdade. Ouvir a verdade é difícil. Quem nunca ouviu alguém que trouxe verdades para nós, é bom ouvir? É bom? Quem gosta de ouvir uma verdade na cara? Ninguém gosta. Alguém gosta de ser confrontado aqui? É bom quando alguém diz sobre os nossos defeitos? Não é bom? Por que não é bom? Porque ninguém gosta de ouvir a verdade. Ninguém gosta de tomar um remédio amargo. Mas os melhores remédios são os amargos. São os remédios que nos transformam, nos curam. Quando o Senhor falou esse tema no meu coração, Deus começou a trabalhar no meu coração desde segunda-feira. Eu vim para a oração na segunda-feira e só veio eu para a oração. Mas não foi que você não veio porque você não quis. Não, deixa eu dizer uma coisa para você. Deus vai tratar algo comigo. E Deus me trouxe um reflexo da igreja. Começou a vida de oração, irmãos. A segunda-feira é o reflexo das nossas vidas. Que conferência vai estar lotada isso aqui. Aí Deus disse assim para mim: filho, tem pessoas que não entenderam ainda o que é o evangelho. Tem pessoas que só estão vindo para o culto porque são convidadas, ou porque gostam, já se adaptaram, estão numa rotina. Que gostam da vibe da igreja. Isso não é evangelho. E o porquê Deus falou paixão, fogo e lágrimas? Porque a paixão nos faz começar. O fogo nos mantém de pé. E as lágrimas nos amadurecem. Faz quanto tempo que você não sente a paixão no seu coração pelas coisas de Deus? Faz quanto tempo que você não ora em línguas? Ou tem alguém aqui que ainda não ora em línguas, porque você se contentou ainda não orar em línguas? E quanto tempo que você não chora na presença de Deus? Porque paixão revela sentimento, prioridade. Porque às vezes eu vejo o Felipe, você mora onde, Felipe? Jardim Alegria? Dá quanto tempo de bike? 10 km, uns 40 minutos? Dá um pouquinho mais na manhã. 10 km, irmão, de bike. Mas os 40 minutos, uma hora que ele gasta, não é nada, sabe por quê? Vou dar um exemplo. Eu acredito que seja isso também. Ele vem ver a Marcela. 40 minutos, uma hora, irmão. O coração dele está assim: eu vou ver minha amada. Expectativa, atenção. Porque a paixão
Não importa se choveu, se o tempo está bom, se está calor, se o filho está gripado, se a comida não está pronta, se eu não tomei banho, se eu não fiz nada. O que me importa é encontrar o meu amado. A paixão é isso. É a atenção. É a forma em que eu vou buscar o Senhor. A minha paixão revela a minha prioridade. Porque se eu não priorizá-lo, eu vou estar apenas cumprindo rotinas, escalas, ou porque domingo é regra, eu tenho que vir para a igreja. Aprenda uma coisa, irmãos. A paixão, ela é um nivelador sobre a nossa expectativa e sobre como nós estamos em Deus. Deixa eu dar um exemplo para você. Quarta-feira é dia de culto. E você torce para aparecer algum imprevisto para você não vir no culto. É algo tão comum. Ah, mas eu não vou no culto não, porque o arroz não ficou bom. Vou ter que fazer outro arroz. Ah, não vou no culto hoje porque minha unha encravou. Você torce para alguma coisa dar errado para você não vir, porque se torna pesado. Isso é um alerta de que a sua paixão está esfriando. Porque se eu não estiver apaixonado pela minha esposa, conviver com ela em casa, eu posso amá-la. Eu posso continuar amando a Adriane, mas se eu não tiver paixão, é um peso ter os dois na mesma casa ali. Chega uma hora que tem conflito. A paixão é um sinalizador da minha atenção, do meu foco. Porque eu conheço muito casal que está junto 20, 30 anos, que se amam, mas já não dão flores, já não se beijam, não andam de mão dada. Eles continuam amando, mas a paixão é o diferencial. Eu pego a minha esposa nas mãos, sim, ando com ela, beijo ela, eu abraço ela. A demonstração é outra. Porque a paixão é o que faz o nosso coração estar entregue. O que é o fogo? O fogo é o Espírito. É a chama no coração que nos acende, que nos leva à oração e que nos levam ao lugar de intercessão na nossa vida. E as lágrimas? As lágrimas são um lugar de quebrantamento. Alguém que deixou de chorar é alguém que não se deixou mais ser quebrantado. E é uma preocupação quando nós deixamos de chorar na presença de Deus. Quando você vem para o culto e fala assim, ixi, é o pastor Douglas de novo que vai pregar. E você não se permite deixar Deus falar com você por causa de quem está ministrando. É um sinalizador. O perigo de nós entrarmos em ativismo religioso é muito perigoso, irmãos. Porque o ativismo religioso diz que você está fazendo, que está tudo certo. A pastora pregou aqui sobre Maria e Marta. Então o ativismo religioso me leva a fazer e necessariamente não me leva ao quebrantamento. Perceberam que a Marcela hoje tirou as letras dos louvores aqui? Exatamente para você se desprender. Para você não ficar olhando, não ficar procurando a letra. Mas para que você pudesse fechar os teus olhos e deixar com que a canção envolvesse o seu coração. Aprenda isso, a canção envolve seu coração na adoração, e quando ela envolve seu coração, ela faz assim, ó, ela devolve. Sabe aquele contorno que faz assim, ó? E você começa a entregar uma adoração ao Senhor, porque a adoração começa a envolver o seu coração. A gente muitas vezes não fecha o olho, a gente fica preocupado, a gente vê criança correndo, a gente não se concentra no culto, a gente não presta culto. A gente está no ambiente, mas não presta culto. Esse é o maior perigo.
esse ativismo, essa rotina que nos rouba do Senhor, que nos tira. E foi isso que o Senhor me fez quando eu subi nesse púlpito para orar na segunda-feira. Quando eu olhei para a igreja vazia, Deus não falou, não está vazia de pessoas, está vazia de adoração, está vazia de oração, está vazia, tem pessoas que estão frequentando o culto. E Deus não falou só isso para afrontar você hoje, Deus falou comigo. Como está a nossa vida espiritual, queridos? Nós não priorizamos ela. E uma igreja que não tem essas três características é uma igreja que facilmente vai viver uma rotina. Assim como o Senhor tem me despertado, o Senhor tem despertado muitos aqui já. Hoje nós tivemos aqui um tempo de busca, de oração, de entrega. Foi maravilhoso. Então o Senhor está trabalhando isso. Isaías 58:1. Puxa uma adoração, Marcos. Pode puxar uma adoração. Pode puxar. Feche os teus olhos. Enquanto você estiver com a Bíblia, não tiver, não se preocupa. Você vai ouvir a palavra. A palavra de Deus diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Fecha os teus olhos, só um minutinho. Vamos trazer uma atmosfera de adoração? Sentado mesmo. Eu provei e vi o mais doce amor. Deixa a adoração envolver seu coração. Que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Abra sua boca, declare para Ele. Tua presença eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Diga para Ele. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor. Amém? Isaías 58:1 vai dizer assim: grite alto, não se contenha, levante a voz como trombeta, anuncie ao meu povo a rebelião dele, aos descendentes de Jacó os seus pecados, porque dia a dia me procuram, parecem, olha isso aqui, queridos, preste atenção nesse texto. Consegue ler daqui, Mada? Você vai me ajudar daqui a pouco. Consegue ver? Consegue? Na TV, você consegue ver aqui na TV? Dá para ler? Ah. Você vai me ajudar a ler daqui a pouco. Olha que interessante o 2.
porque dia a dia me procuram, parecem desejosos de conhecer os meus caminhos. Uma igreja que vive de performance, porque dia a dia me procuram, parecem desejosos de me conhecer, ou de conhecer os meus caminhos, como se fossem uma nação que faz o que é direito, e que não abandonou os mandamentos do seu Deus. Parecem desejosos, aquela pessoa que está aqui, vem, abre a palavra, e levanta a mão, aleluia, glória a Deus. Aí o Senhor vai dizendo, no 3, por que jejuamos, dizem, se não ouviste? Por que nos humilhamos, se não reparaste? O povo dizendo, contudo, no dia do seu jejum, vocês não fazem o que é do agrado de vocês. Vocês fazem o que é do agrado de vocês, exploram todos os seus empregados. O seu jejum termina em discussão e rixa, em brigas de socos brutais. Vocês não podem jejuar como fazem hoje e esperar que a sua voz seja ouvida no alto. Será que esse jejum que eu escolhi, que apenas um dia o homem se humilhe, incline a cabeça como o junco e se deite sobre o pano de saco de cinzas? É a isso que vocês chamam de jejum? Um dia aceitável ao Senhor? Até aqui. Olha que interessante. Eles estão jejuando, estão buscando o Senhor, mas estão fazendo por uma performance, para dizer, Senhor, nós estamos fazendo, então responde, faz o que eu estou pedindo. Aí Deus vai dizer, a performance está levando vocês a fazer algo inútil, porque olha o que Deus está dizendo, o jejum quando termina, a sua vida volta ao normal. Vocês continuam brigando, vocês continuam com rixa, sai até na porrada. Um povo que se odeia. Então deixa eu dizer uma coisa para você, nós podemos prestar culto, nós podemos fazer o culto, nós podemos ter uma rotina segunda, quarta e domingo aqui, mas se o nosso coração não estiver alinhado, de nada vale, queridos. De nada vale ter uma porta aberta, de nada vale fazer ações na igreja, se o nosso coração não estiver correto. Aí Deus vai dizer lá no 6, o jejum que eu desejo não é este: soltar as correntes da injustiça, desatar as cordas do jugo, e pôr em liberdade os oprimidos e romper todo o jugo. Não é partilhar a sua comida com o faminto, abrigar o pobre desamparado, vestir um nu que você encontrou e não recusar ajuda ao próximo. Olha o que ele está dizendo, preste atenção comigo. Ele está dizendo, não é que o jejum é abençoar o pobre, mas o jejum nos levará a ajudar e trazer sensibilidade ao nosso coração. Porque um jejum que não me traz sensibilidade espiritual é apenas ficar sem comer, é passar fome. É isso que Deus está dizendo. Se o jejum não transformar em nós, e não trouxer fome de justiça, e se não trouxer em nós paixão, se não trouxer em nós amor, é apenas passar fome. Você está entendendo que para Deus é muito mais importante o que o coração faz do que o protocolo? Aí Deus vai dizer assim, lê para mim, Mar, lê para mim, me ajuda. O 8. Então a sua luz irromperá como a alvorada, e prontamente surgirá a sua cura. De novo. Então a sua luz irromperá como a alvorada, e prontamente surgirá a sua cura. Pode continuar. A sua retidão irá adiante de você, e a glória do Senhor estará na sua retaguarda. Até aí. Então a sua luz irromperá. O que é irromper? É ir, que ele diz, é romper. Olha que interessante.
e prontamente a sua cura surgirá. Sabe o que é prontamente? Não é amanhã nem depois de amanhã, é hoje. Quando você entende o que é o Evangelho, o que Deus espera de nós, prontamente surgirá a sua cura. O que é a retidão? É a minha vida diante de Deus. Presta atenção, a minha vida diante de Deus, a minha devoção, o que ninguém vê, o meu quarto de oração, o meu jejum. Senhor, me transforma. Eu não quero jejuar para mim ganhar carro, casa. Eu não quero, Senhor, apenas ser abençoado materialmente. Eu quero viver as bênçãos do céu. Eu quero o que é do céu, me reveste o que é do céu. Eu quero ser um homem, uma mulher diferente. Aí o Deus vai dizer assim: olha lá, a sua retidão irá diante de você. O seu princípio já abriu um caminho, irá diante de você. Então o seu amanhã está resguardado por Deus. Aí o que ele vai dizer? A sua retidão está diante de você, e a glória do Senhor estará na sua retaguarda. A glória do Senhor. É esse o desejo do Senhor para nós? O 9, Mar. Então você clamará ao Senhor, e Ele responderá. Você gritará por socorro, e Ele dirá: aqui estou. Aleluia. Se você eliminar do seu meio o jugo opressor, o dedo acusador e a falsidade do falar, se com renúncia própria você beneficiar os famintos e satisfazer o anseio dos aflitos, então a sua luz despontará nas trevas, e a sua noite será como o meio-dia. O Senhor o guiará constantemente, satisfará os seus desejos em uma terra sequida pelo sol e fortalecerá os seus ossos. Você será como um jardim bem regado, como uma fonte cujas águas nunca faltam. O seu povo reconstruirá as velhas ruínas e restaurará os alicerces antigos. Você será chamado reparador de muros rachados, restaurador de ruas e moradias. Pode ir embora. Se você vigiar os seus pés para não profanar o sábado, para não fazer o que bem quiser no seu santo dia, se você chamar delícia o sábado e honroso o santo dia do Senhor, se honrá-lo deixando de seguir o seu próprio caminho, de fazer o que bem quiser e de fazer futilidades, então você terá no Senhor a sua alegria, e eu farei que você cavalgue nos lugares altos da terra e se banqueteie com a herança de Jacó, o seu pai. É o Senhor quem fala. Dá uma salva de palmas para essa palavra. Quando você entende, você percebe o quanto o Senhor quer agir. Ele está falando: renuncia a quem você é. Estabeleça um jejum com um propósito, para que eu te transforme. Tem gente que começa um jejum, preste atenção, e ele para. Porque o jejum começa a nos trazer raiva. Quem já ficou com raiva no jejum? Pode levantar a mão, eu. Dá vontade, você fica na flor da pele, não fica, irmãos? Porque o primeiro, o segundo dia, o terceiro dia que você fizer jejum, a sua natureza vai gritar. Quem você é vai gritar. Mas enquanto você vai impedindo para o Senhor te revestir, e você vai anulando o que te mantém de pé, porque o alimento mantém o homem e a mulher de pé. Está dizendo: Senhor, nada é mais importante do que estar sensível a ouvir a sua voz. Aí o Senhor está dizendo: quando você entender esse princípio, o jejum vai te deixar o seu coração atento, o seu coração cheio do Espírito e um coração sensível. Não tem como viver paixão, fogo e lágrimas sem jejuar. Não dá.
Porque se nós não jejuarmos, nós nunca entraremos nesse lugar de sensibilidade, de abandonarmos os nossos caminhos, as nossas futilidades, aquilo que queremos, os nossos prazeres, o nosso conforto. Aí Deus está dizendo: eu vou te colocar em lugares altos. É uma promessa. Você reparará muros, cidades, o deserto da sua vida que é ressequido, eu vou fazer florescer, o seu jardim será bem regado. Você está entendendo que a obediência, quem destrava muitas áreas das nossas vidas, é a obediência. Uma igreja que não tem paixão, fogo e lágrimas, não entende o caminho do arrependimento. A Bíblia vai dizer que sem santidade não veremos a Deus. Não tem como você querer ver Deus, sentir Deus, buscar a Deus, sem buscar santidade. Uma vida sem busca é uma vida ressequida, é uma vida frágil. Você pode perceber, pessoas que mais param na fé são pessoas que não têm compromisso. Ou nós mudamos, queridos, ou nós seremos apenas mais um na multidão. Ou nós mudamos de verdade, nos arrependemos. Eu sei o que eu preciso mudar. O Senhor já falou comigo, já falou com a minha casa. Eu preciso sair daqui hoje atento, para que eu possa viver. Você entendeu que primeiro começa em você? Primeiro Deus quer fazer em você. Mas deixa eu dizer uma coisa, você nunca vai compreender as coisas de Deus sem o jejum. Você nunca vai estar sensível para ouvir Deus. O problema, por muito tempo, eu falei, hoje o presbítero Lutz até citou aqui, mas hoje eu entendi, diferente da minha vida, porque eu também pedi assim para o Senhor: Senhor, silencie outras vozes, para que eu entenda a sua. E Deus falou assim: não, às vezes não são outras vozes, você não discerne a minha voz. A nossa oração: Senhor, me ensina a discernir a sua voz. A pastora pregou há uns dias aqui: aprenda a ouvir Deus. Você aprendeu a ouvir Deus? Ou você ainda é do crente que pega a Bíblia e fala: Senhor, eu estou abrindo a sua palavra, fala comigo. Aí a Bíblia cai na genealogia de Jesus. Você não entendeu nada. Para você chegar nesse ponto, Deus está querendo falar com você lá atrás, ó, muitos dias atrás, você está querendo ainda a resposta. É porque você não aprendeu a discernir a voz de Deus. O discernimento vem por meio da sensibilidade, do quebrantamento. Coloca Joel 2:12 para mim. Me ajuda, Marcela. Gostei. Economiza a minha voz. 2:12 até o 13. Presta atenção no que o Senhor deseja. Agora, porém, declara o Senhor: voltem-se para mim de todo o coração, com jejum, lamento e pranto. Rasguem o coração, não as vestes. Voltem-se para o Senhor, o seu Deus, pois Ele é misericordioso e compassivo, tardio em irar-se e cheio de amor leal. Arrependem-se e não envia a desgraça. Presta atenção, nesse contexto, Deus mandou uma nuvem, uma chuva de gafanhotos, destruiu toda a plantação de Israel no capítulo 1. O povo não entendeu. Aí no segundo capítulo, Deus diz: eu vou fazer de novo, se vocês não entenderem. Aí o profeta Joel vai dizer: pessoal, vamos lá, vem cá todo mundo. O Senhor quer um arrependimento. O Senhor quer um verdadeiro arrependimento.
Aí Deus vai dizer lá no 13: rasgue o coração. Porque naquele tempo, um ato de humilhação era rasgar as vestes, expor a nudez diante de Deus, assim na oração. Senhor, eu estou aqui, do jeito que eu vim para o mundo, vulnerável. Só que nesse momento, Deus entendeu que se o povo rasgasse as vestes, seria uma performance. Deus não quer que você demonstre uma vida espiritual usando um crachá de um obreiro. Deus não quer que eu seja apenas um grande homem com um microfone na mão. Isso é performance. Aí Deus vai dizer: eu não quero que vocês rasguem as vestes, porque isso é performance, mas eu quero um coração rasgado. Um coração que entende o que é arrependimento. Volte-se, ele diz de todo o seu coração, volte-se para mim de todo o coração, com jejum, lamento e pranto. Rasguem o coração e não as vestes, pois o seu Deus é misericordioso e compassivo. O povo entendeu, se arrependeu, se lançaram, choraram, buscaram misericórdia. Um pouco mais para frente, Deus, sabe o que Deus disse? Eu vou restituir tudo que no capítulo 1 vocês perderam. Não existe avivamento sem quebrantamento. Não existe vida em Deus sem jejum e oração. Não existe. Há uma igreja do século 21 que nós modernizamos muita coisa. Tem um bom telão, boas luzes, tem uma parede preta, boas caixas de som, mas quase não se fala em jejum e oração. Deus não deixou de fazer milagres. Deus não deixou de abençoar o seu povo. Deus não deixou de fazer maravilhas no nosso meio. É que nós estamos invertendo, procuramos as facilidades e não procuramos o caminho de nos humilharmos diante dele. A gente quer as coisas. Eu estou solteiro, eu vou para a igreja porque eu quero um casamento. Eu estou desempregado, eu vou orar que Deus vai abrir uma porta de emprego. É claro que Deus pode fazer isso. Mas enquanto Deus não faz, quem você é? Tem gente que só faz voto em cima de milagres. Se Deus me der, eu respondo. Se Deus me prosperar, eu vou fazer um voto. Calma aí, queridos. Seja uma resposta sem o milagre. Se move sem esperar nada em troca de Deus. Não tenha medo de avançar no Senhor. Eu não sei se tem alguém aqui que viveu, está abandonando o seu coração, a sua fé. Mas Deus te trouxe hoje aqui para dizer que Ele é misericordioso e Ele quer te envolver novamente na graça e na misericórdia. Mas não é possível Deus fazer isso sem arrependimento. Não é possível, Deus. O que Deus espera de nós está lá em Mateus 6, 19 e 21. Coloca para mim. Marcela, lê para mim até o 21. 19 ao 21. Não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destrói, e onde os ladrões arrombam e furtam. Pode ir. Mas acumulem para vocês tesouros nos céus, onde a traça e a ferrugem não destrói, e onde os ladrões não roubam nem furtam. Pois onde estiver o seu tesouro, ali também estará o seu coração. Até aqui, queridos. Esse hábito de a gente querer viver as coisas naturais, a gente de querer acumular as bênçãos na terra, é motivação errada. Tudo isso passa, mas a Bíblia diz que é possível acumular tesouros no céu. A sua vida pode acumular algo no céu. Você pode perceber, as pessoas mais abençoadas na terra são as pessoas mais desapegadas. Pessoas que não se preocupam assim, eu vou ficar rico para mim comprar uma mansão, para mim comprar 10 carros.
Não, essas pessoas são mesquinhas, elas podem ter dinheiro, mas elas não são prósperas. Mas as pessoas mais abençoadas são aquelas que são desapegadas às coisas. Aquelas que ofertam, aquelas que abençoam. Eu não estou dizendo apenas na igreja, que abençoam outras, que vão na casa, que oram, que não estão nem aí. Essas que mais acumulam diante de Deus. E Deus nunca vai desamparar alguém na terra. Esse é o maior perigo de muitas pessoas vivendo esse evangelho de coaches. Eu e o Lucas, nós estávamos ouvindo um trecho de um pastor de uma mega igreja. Irmão, só frase de efeito. Só frase de efeito. O cara lê meio versículo e só frase de efeito. Não, que a igreja vai triunfar, que a igreja não vai ser abençoada e as portas do inferno não prevalecem. Só frase de efeito. Ensinando o povo a acumular riquezas na terra. Não, que Deus vai te colocar como cabeça e não como cauda. Criando um monte de gente mesquinha, avarenta. Mas o que Deus espera de nós é que os tesouros sejam acumulados no céu. Quando o Senhor, Ele traz a orientação por meio de João, em Apocalipse para as igrejas. São 7 igrejas, eu fiz um resumo do que Deus falou com elas. Para mim já para a parte final da ministração. Primeira igreja que Deus falou, Jesus falou, foi a igreja de Éfeso. A igreja que abandonou o primeiro amor. Qual foi o elogio que Deus trouxe? Trabalho, perseverança e rejeição ao mal. Só que a repreensão foi, ela abandonou o primeiro amor. Amor, primeiro amor é paixão. E a promessa: ao vencedor será dado comer da árvore da vida no paraíso de Deus. Segunda igreja foi a igreja de Esmirna. O elogio de Deus para aquela igreja foi riqueza espiritual, mesmo em pobreza e perseguição. Como pode ter riqueza em um lugar de pobreza e perseguição? Aí tem o segredo. A riqueza era espiritual. Qual era a repreensão? Nenhuma. Porque a riqueza era espiritual. Qual era a promessa dessa igreja? A coroa da vida e o livramento da segunda morte. A terceira era a igreja de Pérgamo. A igreja da tolerância ao pecado. O elogio à igreja. Mantinham a fé mesmo em meio à idolatria. Mas qual era a repreensão? Ela permitia a doutrina de Balaão e dos nicolaítas. O que era os nicolaítas? Eles distorciam a palavra. Ela permitia que os falsos vinham e pregavam para encher a igreja. E a repreensão era que eles precisariam ter compromisso e não permitissem a idolatria e a imoralidade. A promessa que Deus deixou para aquela igreja: um maná escondido e uma pedra branca com um novo nome. A quarta igreja era a igreja de Tiatira, a igreja da falsidade tolerada. Qual era o elogio? O amor, fé, serviço e perseverança, crescendo em boas obras. Qual foi a repreensão? Tolerava Jezabel, falsa profetisa, que induzia a imoralidade. Qual era a promessa? A autoridade sobre as nações e a estrela da manhã. A igreja de Sardes, a quinta, o elogio. Qual o elogio? Poucas pessoas eram fiéis. Qual era a repreensão? Tinha fama de estar viva, mas estava morta. Qual era a promessa se eles se arrependessem? Vestes brancas, nome no livro da vida e confissão diante do Pai e dos anjos.
Sexta, Filadélfia, igreja da perseverança. O elogio: guardou a palavra e não negou o nome de Cristo. Qual foi a repreensão? Não teve. A promessa: ser coluna no templo de Deus e ter o nome escrito no livro da vida. A igreja de Laodiceia, a sétima e a última, igreja morna, uma igreja maravilhosa em performance. Qual foi a repreensão? Era morna, nem fria e nem quente. Achava-se rica, mas era pobre, cega e nua. Promessa: participar do trono de Cristo. Dentro dessas todas as igrejas, a que mais chamou minha atenção sempre foi a igreja de Éfeso, por abandonar primeiro o amor. A outra igreja que me chamou a atenção era a igreja de Sardes, porque ela tinha fama de estar viva, mas estava morta. E a igreja de Laodiceia era morna, nem era quente nem fria. As outras igrejas têm algumas repreensões, algumas são duas que não têm repreensão. Essas são o exemplo a se seguir. Mas a que mais nos envolve em prática e nos chama a atenção pelo seu exemplo são as igrejas que nós podemos parecer com elas. Porque quando Deus fala para a igreja de Éfeso sobre o primeiro amor, é uma igreja que ele começa elogiando a igreja. Todas as igrejas ele começa elogiando. Só que olha o perigo. Presta atenção comigo. Uma igreja que suportava a adversidade, suportava as lutas, resistia ao nome do Senhor. Era uma igreja firme, forte, uma igreja que tinha várias interações, é uma igreja de um povo que não perdia culto, era uma igreja cheia. Só que a paixão, o que é a paixão? É a atenção, é fazer pela obrigação. Quando essa igreja de Éfeso foi repreendida no primeiro amor, parece que não é uma repreensão, mas é. Perder a paixão é pecado. Porque a atenção que Deus disse para essa igreja é: se vocês não voltarem e se arrependerem e olharem para onde você caiu, eu virei e tirarei o seu candelabro. O que é o candelabro? É a autoridade da igreja, é o cetro de autoridade. E para você entender que é tão sério não ter uma igreja apaixonada, que hoje a igreja de Éfeso não existe. Uma igreja que sucumbiu. É uma igreja que não existe mais. E a gente fica falando, as portas do inferno não prevalecem quando não existe paixão. Porque chega uma hora que cansa. Se eu não entendo porque eu estou aqui. Por que você está aqui? E a última igreja, a igreja de Laodiceia, era a igreja perfeita aos olhos humanos. Era uma igreja que tinha teatros, era uma igreja que tinha dança, era uma igreja que tinha uma baita de uma estrutura para as crianças, era uma igreja de gente rica, era uma igreja, por exemplo, nós estamos fazendo o levantamento de recursos para a reforma, estamos? Lá era uma igreja assim, vamos fazer a reforma, tinha 20 que falavam assim, a gente banca. Era uma igreja poderosa, uma igreja rica, que não faltava suprimento aos pobres. Só que tudo isso trouxe a essa igreja acreditar na sua própria força e nos tesouros da terra. Quando essa igreja, olha que interessante, Apocalipse 3,14, para mim encerrar já mesmo, irmãos, para nós entendermos. 3,14, Carol, por favor. Se puder colocar rapidinho.
Ao anjo da igreja em Laodiceia escreva: Eis que diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o soberano da criação de Deus. Conheço as suas obras, que você não é frio nem quente. Gostaria que fosse frio ou quente. Assim, porque é morno, nem frio nem quente, estou prestes a vomitar você da minha boca. Aí, olha que interessante, irmãos. Ser frio, Deus, amém. Quer ser frio, seja. Quer ser quente, seja. Mas morno não serve para nada. Porque morno é performance. O morno parece que é crente, mas não é. O morno parece que quer compromisso, mas não quer. O morno, ele fala assim: conta comigo, pastor, no meio de todo mundo. Aí quando vai ter ação, ele some, porque ele demonstra ser o que ele não é. E Deus está dizendo: eu não quero performance, eu não quero aparência. Aí vai lá, Mar, vai comigo. Você diz: sou rico, enriqueci-me e não preciso de nada. No entanto, não percebe que é infeliz, miserável, pobre, cego e nu. Está aqui. Esse povo era uma cidade rica, riquíssima. Eles tinham uma lã negra, eles produziam uma lã negra que era rara. Se você acreditasse que a cidade de Laodiceia era uma cidade top model, imagine Roma, né, onde tem os melhores modelos vão desfilar em Roma. Lá era uma cidade de muito recurso, de muitos comércios. Então eles produziam uma lã negra que todo mundo andava bem vestido. Imagina um culto, irmãos, Santa Ceia, todo mundo bem vestido. Era um povo que tinha conta bancária muito farta, e eles acreditavam que não precisavam de nada. Aí Deus vem e diz: no entanto, não percebe que é infeliz, miserável, pobre, cego e nu. Era uma cidade, presta atenção, era uma cidade que tinha, dentro da medicina, eles faziam, era uma produção de colírio, era uma das poucas cidades que tinha remédio para os olhos. Então, a medicina lá era avançada. Então, tinha alguém que tinha problema de vista, tinha que ir para a Laodiceia comprar aquele remédio caríssimo para que a sua visão fosse curada. Aí ele vai dizer: você é miserável, pobre, cego e nu. Eles tinham cura para os olhos naturais, mas eram cegos espiritualmente. Você é nu, veste as melhores roupas, mas diante de mim estão nus. Vai lá, Mar, 17, não, perdão, 18, né? Dou a você este conselho: compre de mim ouro refinado no fogo, para que você se torne rico. Compre roupas brancas, para que você se vista e não se manifeste a vergonha da sua nudez. Além disso, compre colírio para ungir os olhos, a fim de que possa ver. Eu repreendo e disciplino aqueles que amo. Portanto, seja diligente e arrependa-se. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Aquele que vencer, darei o direito de se assentar comigo no meu trono, como eu também venci e me assento com o meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Presta atenção, queridos. Deus está alertando essa igreja. É uma repreensão. O que nós precisamos entender é isso. Não é o quanto nós vamos saber, não é o quanto nós vamos ter, não é o quanto. O que mais importa para a igreja é o como o Senhor está nos enxergando como igreja. O que mais importa é como o Senhor te vê. E o Senhor deseja hoje esse conselho para nós.
dou a você este conselho: compre de mim ouro refinado no fogo, para que você se torne rico. Compre roupas brancas para que você se vista e não se manifeste a sua vergonha. Além disso, compre colírio para ungir os olhos, a fim de que possa ver. O Senhor está dizendo: de nada do que vocês têm para mim importa. O que importa é quem vocês são. Uma igreja que não carrega fogo, paixão e lágrimas é uma igreja que vai viver de culto em culto. É uma igreja que vai viver de culto em culto, enquanto o Senhor quer nos levar a viver de glória em glória. Uma igreja que triunfa. Mais do que você sair daqui hoje abençoado, é você sair daqui transformado. A maior bênção da sua vida é Deus te transformar por dentro. É a mulher sair daqui hoje cheia do Espírito. O homem cheio do Espírito. Homens que choram no altar do Senhor. Mulheres que se quebrantam no altar do Senhor. Uma igreja que não se conforma de ver um bairro destruído pela criminalidade. De ver pessoas entrando e saindo da igreja. E a gente é mais um rebelde. Se nós não carregarmos paixão, fogo e lágrimas, nós nunca experimentaremos o sobrenatural de Deus. Eu estou cansado de andar no natural, queridos. Eu estou cansado de vir mais um culto. Eu não sei você, mas eu quero andar de glória em glória. Eu quero ver minhas orações respondidas, porque o meu coração está tão alinhado de eu ter coragem de falar assim: Senhor, aqui estão os meus planos. Se não estiver alinhado com os teus, frustra todos eles. Eu abro mão para viver os teus. É uma igreja que vai estar tão sensível. É uma igreja que vai estar tão sensível em Deus, que quando Deus fala assim, não vai, nós vamos obedecer. Não, mas o mundo está dizendo que é favorável. E Deus fala: não fique, ainda não é o tempo. E a gente fala: Senhor, eu estou no seu tempo. De tirar as mãos, começar Deus a fazer. Eu como pastor não sou suficiente, nem a pastora, nem um dos líderes aqui é suficiente. É isso que Deus está falando conosco. Ou a gente volta para o joelho, ou a gente vai viver uma queda, ou nós vamos viver em performance. Porque novelas acabam, porque uma hora a performance acaba, não tem mais como continuar. O que vive e sobrevive é verdade. E Deus está nos chamando para a verdade. Deus está nos chamando para ser uma igreja de verdade, triunfante, queridos. De gente entrar aqui endemoniada, o demônio sair. De pessoas entrarem aqui carregadas por dores, serem curadas, sem nós abrirmos a boca para dizer nada, porque tamanha glória nesse ambiente. De nós não precisarmos de um movimento para orar em línguas, abrir a nossa boca, e de repente uma cachoeira, uma enxurrada invadir este lugar. De pessoas passar ao nosso lado e falar assim: ora por mim, o que você tem? Do diabo não nos suportar. O diabo criar uma guerra para você não vir no culto. Sabe por quê? Você já não tem mais impedimento de vir no culto? Porque o diabo sabe que você é mais um culto. E se nós não entrarmos no arrependimento, queridos, nós não veremos a Deus. Nós não veremos a Deus. E eu falei para Deus: se eu não viver, Pai, de glória em glória, eu entrego aqui o meu cargo de pastor. Eu quero ser igual a Moisés. Se a tua presença não for comigo, eu não quero ir. Não quero mover um passo da minha vida se o Senhor não for à frente, porque andar sozinho cansa.
A gente está cansado porque a gente anda sozinho. Adora, 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 adora. Entra agora no âmbito da adoração. Entra agora no clamor, entra agora no arrependimento. Eu não sei o que Deus vai te mostrar, mas Ele vai te mostrar. Nós nos derramamos diante de Ti, Senhor, como igreja. Vem com a glória neste lugar, Deus. Eu não quero, Jesus, sair daqui de mais um culto. Este não é mais um culto, Jesus. Eu quero carregar fogo, paixão e lágrimas. Tu és Deus. Quem sou eu pra negar o teu poder? O teu poder. Tu és Deus. Quem sou eu pra negar o seu poder? O seu poder. Tu és Deus. Quem sou eu? Se levante. Pra negar o seu poder. Pode se levantar, igreja. O seu. Tu és Deus. Declare. Quem sou eu pra negar o seu poder? O seu poder. Tu és Deus. Quem sou eu pra negar o seu poder? O seu poder. Tu és Deus. Quem sou eu pra negar o seu poder? A Ele que me resgatou, toda honra, toda glória. A Ele que comigo está e nunca me abandonará. Toda honra, toda glória. A Ele que me enxergou, a Ele que me resgatou. Toda honra, toda glória. A Ele que comigo está e nunca me abandonará. Toda honra, toda glória. Quem sou eu pra negar o seu poder? O seu poder. Tu és Deus. Quem sou eu pra negar o seu poder? O seu poder. Tu és Deus. Quem sou eu pra negar o seu poder? O seu poder. Tu és Deus. Quem sou eu pra negar o seu poder? Coloca para mim, Carol, 2 Crônicas 7:14 ao 16. Lê para mim, Mar. 2 Crônicas 7:14.
Continua com os teus olhos fechados, queridos. Não se perca. Continua com os seus olhos fechados. Em nome de Jesus. Fecha os olhos e medita naquilo que a Marcela vai ler agora. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus eu ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. De hoje em diante, os meus olhos estarão abertos e os meus ouvidos atentos às orações feitas neste lugar. Escolhi e consagrei este templo para que nele esteja o meu nome para sempre. Os meus olhos e o meu coração sempre estarão ali. Olha o que Deus está falando, queridos. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face, se afastar dos seus maus caminhos, dos céus eu ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. De hoje em diante os meus olhos estarão abertos e os meus ouvidos atentos às orações feitas neste lugar. Feita neste lugar. Escolhi e consagrei este templo para que nele esteja o meu nome para sempre. Os meus olhos e o meu coração estarão sempre ali. O Senhor está nos chamando ao arrependimento, igreja. Eu não sei o que você precisa se arrepender, eu sei do que eu preciso. Mas eu sei que o Senhor quer fazer algo. O Senhor está querendo realizar algo muito grande nessa noite. O Senhor não fala, queridos, em vão, tem um propósito. Ainda com os teus olhos fechados, nós vamos adorar essa última canção. Aos que puderem se ajoelhar, se ajoelhem. Os que não puderem e quiserem só permanecer de pé, com as mãos erguidas, é o que você quiser diante de Deus. É o seu ato de humilhação diante dele. Mas abre o seu coração. Você não precisa espernear, gritar para que ninguém ouça, mas diga para ele: Senhor, eu estou falhando nisso, nisso. Eu quero melhorar, eu quero ser o teu filho, eu quero fluir. Eu não quero mais ser frequentante de culto, mas eu quero viver de glória em glória. Chega, queridos, de uma vida rasa e média no Senhor. E carregue hoje fogo, paixão e lágrimas. Se manifesta aqui, Espírito Santo. Pode adorar.